Tem coisas aqui que vão acontecer no dia, e o Mateus não vai entrar no mérito da questão de dizer se foi no dia ou na noite, mas ele se concentra nesse ponto. E aí agora deve estar a nossa atenção na nossa leitura. Então vamos lá, 57, que agora é Jesus perante o Sinédrio. Quem vai ler para nós? Do 57 ao 60. Sim. Ah, com certeza, vai ter o perdão, né, para todos eles. Na ressurreição, Jesus vai falar, fala para os 12, fala para os discípulos e para Pedro que eu estou indo para Galileia. É uma coisa interessante, Galileia. Jesus não se encontra com seus discípulos em Jerusalém, é na Galileia. A coisa começa na Galileia e o desfecho da história de Jesus com seus discípulos na Galileia. Entendeu? Então o perdão, com certeza o perdão, né? Ah, bom, aí tem todo um processo, né? Sim, sim. Para a prisão e tudo de Jesus, sim. Olha, Patrick, quando a gente vê aquele soldado, um romano, dizer, verdadeiramente este era o Filho de Deus, ele é uma porta aberta para todos os outros que perceberam o que estava acontecendo. Uma porta aberta de perdão, de misericórdia, de ação de Deus. Porque a morte de Cristo é a remissão do pecado de muitos. Então, um arrependimento, ele vai bastar, sincero, né? Vai bastar para que sejam perdoados. E, antes um pouco de expirar e morrer, Jesus ainda pede, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então, um pedido de perdão de Cristo, com uma transformação na mente, como o daquele ladrão, né? Que depois vai ter um nome, como é que é mesmo o nome? Dimas, né? Bom ladrão, não tem bom ladrão, mas é um ladrão que se arrepende ali, próximo à morte, de ser lembrado por Cristo quando entrar no reino, na sua glória. Então, tudo assim abre esse leque de possibilidades para aqueles que depois de tudo isso se arrependem. Porque o próprio discurso de Pedro vai falar, vocês mataram o príncipe, vocês mataram o Messias do Deus vivo. Aí eles perguntam, senhores, então o que devemos fazer? Aí Pedro diz, arrependei-vos. Então eles se arrependeram, se batizaram e foram perdoados, entendeu? Apesar que Pedro colocou todo mundo, né? Pedro não fez distinção, se era soldado, se era do sacerdote, quem era quem. Então essas coisas vão todas se encaixando, elas vão formando um grande mosaico nessas condições todas que a gente está assistindo. A pessoa não perde a salvação pelo erro que ela comete, ela perde a salvação por não aceitar o perdão. E esse espaço de tempo só cabe à pessoa em Cristo. Isso aí. Igual o ladrão na cruz teve aquele momento. E foi garantido para ele. Exatamente. Então nós também, a quem mais se é dado, mais é cobrado. Exato. Quanto mais você sabe, menos você deve errar. E quanto menos você sabe, se naquele único instante você reconhecer, conseguir ter esse momento. Há salvação em Cristo Jesus. Sempre há salvação em Cristo Jesus. Vamos lá então para a leitura do 57 ao 60. Alguém para ler, faz favor. Ah, bom. Aí, por fim, se apresentaram duas testemunhas. Quando a gente compara aqui aqui está dizendo Caifás, né? Quando a gente lê aqui em João, vamos fazer, aqui, é rapidinho aqui em João, vamos ver aqui. Olha o verso 12 do capítulo 18. Pode ler o 13. Leninha. Quem vai ler o 13, 18, 13 de João? Conduziram-no primeiramente a Anás, o sucessor de Caifás, e era o sumo sacerdote daquele ano.
Olha, o sumo sacerdote era Caifás. O Anás foi também sumo sacerdote, ele é sogro de Caifás. O Anás foi sumo sacerdote do ano 6 depois de Cristo até o ano 15. Que Jesus tinha de 15 a 19 anos de idade, mais ou menos. Por causa das diferenças dos calendários, que a gente não vai entrar no mérito da questão aqui. Jesus tinha cerca de 18, 19 anos, o Anás era sumo sacerdote. Mas no ano 18, os romanos colocaram o Caifás para ser o sumo sacerdote. E ele ficou sumo sacerdote até o ano 36. Mas quando levaram Jesus para Caifás, levaram primeiro para conversar com Anás, o sogro. Porque, como ele era sogro, ele ainda manteve entre os judeus e os religiosos aquele título, ele era reconhecido ainda como sumo sacerdote. Quem assistiu a novela viu sempre os dois, Anás e Caifás juntos. Não sei se assistiram a novela de Cristo, né? Então tá sempre os dois juntos. E toda hora, todos os dois chamados de sumo sacerdote. Tanto é que tem versões que dizem assim, levaram-no para os sumos sacerdotes. Porque o Anás ainda era bastante ativo. Não era ele o sumo sacerdote, mas ele agia e era reconhecido como se não tivesse... Exato, com certeza, com certeza. Se para bem ou para mal, era ele ali que estava ali também. Então, a gente vê ali, vocês estão vendo como então acontece isso aí? Então, Anás conservou seu título na gestão do genro. O sinédrio, que são esses que a gente leu aqui em Mateus, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os sinédrios, né? Os senadores, podia condenar alguém à morte. Entendeu? Mas era o governo romano que aprovava e executava. Eles não tinham autonomia de fazer isso. Era o governo romano. Naquela época, nessa época aqui, o filho do Herodes foi deposto, o Arquelau. O Arquelau foi deposto no ano 6, por César Augusto. Augusto César, né? E aí, o governo romano mandou para lá, estou falando 6 da época de Cristo. Jesus está lá com 9 anos de idade, mais ou menos. E aí, ele coloca lá, o Augusto César coloca lá, governador. Que era um procurador. E nesse tempo aqui era o Pilatos. Esse governador, esse procurador, morava em Cesareia, uma cidade feita por Herodes, o Grande, em honra a Júlio César. É aquela marítima, porque tem Cesareia e tem outra Cesareia afastada. É a Cesareia marítima, de frente para o Mediterrâneo. Lá que ficava a casa onde morava Pilatos. Mas quando dava as festas, qualquer governador, Pilatos, ou qualquer um outro que tivesse antes ou depois dele, tinha que sair de lá, quer dizer, eles iam até Jerusalém, que é onde a população triplicava, quadruplicava, era um negócio assim, tremendo de quantidade de pessoas. E por causa de revoltas, sedições, isso, aquilo, outro, ele ia com uma guarda muito grande, com legião, para tomar conta do lugar. Então essas coisas estão acontecendo aí, porque daqui a pouco vai ter lá, a gente vai ler, o próprio Pilatos achando que Jesus não era culpado, ou merecedor de pena de morte, e ele podia ter resistido, falou, não, eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou proteger esse para mim ele é inocente e tá acabado, porque ele tinha soldado para resolver isso. Então, mas não fez, né? A gente sabe o que ele fez. Lavou as mãos na demanda. Então, é importante a gente ter esse conhecimento histórico, até mesmo geográfico, para a gente entender o que está se passando ali. Porque a gente faz a leitura espiritual da Bíblia. Mas o que está acontecendo com Jesus aqui tudinho é jogo político. Então... Existe um comentário com uma dúvida muito grande sobre isso aí, sobre esse comentário. Assim, aí a pessoa falou assim, não, porque tinha que acontecer, ia acontecer de qualquer jeito, tinha que acontecer. Vamos supor, um exemplo. Sim, sim. Se ele não tivesse, assim, essa intenção, não fizesse aquela atitude, aquela atitude, Jesus poderia deixar de
ser entregue na mão dos inimigos? Quer dizer, na verdade as pessoas vão discutir um assunto que não foi desse jeito que aconteceu, né? Deus estabeleceu que a salvação da humanidade seria através do sangue derramado do seu Filho. E como os fatores históricos da região, entendeu? Do domínio mundial da época, e ou das pessoas envolvidas diretamente. Peraí, Leninha. Achou, Leninha? Depois você vai ler. Diretamente ou indiretamente com Jesus, aí fica a cargo de como Deus vai fazer, como vai agir. A resposta que eu vejo é o seguinte: a atitude do homem muda a história de Deus. É isso aí. Sim. Sim. Do meu pensamento, a atitude do homem muda a história de Deus, muda o agir de Deus. Ele vai arrumar outro meio, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: Deus toma posse das situações e circunstâncias históricas da vida do sujeito, ou de uma nação, de um povo, tá certo? Para fazer com que as coisas aconteçam, ocorram do jeito que ele está estabelecendo. E isso não quer dizer que ele, então, um pré-determinismo vai ter que acontecer exatamente só dessa forma. Ele pode fazer uso de qualquer forma, qualquer método, qualquer pessoa, qualquer situação e circunstância, em qualquer momento do ponto da história que ele resolve ali estabelecer para que ocorra aquilo que ele está programando, né? Então, o que a gente tem que entender é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o temem e guardam os seus mandamentos. Assim como todas as coisas, de uma forma ou de outra, vão cooperar para aquilo que Deus está querendo estabelecer para a vida humana. Então, de uma forma ou de outra, Deus sabe, Ele é sábio, Ele entende muito bem o que Ele está fazendo, mas no caso aqui foi com Judas. Poderia ser com qualquer um outro? Poderia ser com qualquer um outro. Mas aqui o caso, esse fato, essa história é com Judas. Analisar como seria com outra pessoa é muito complicado, porque não foi desse jeito que aconteceu. Aconteceu do jeito que está aqui o relato bíblico. Então, é nele que a gente tem que confiar. A gente pode realmente dar outras respostas. Não, olha, o que acontece é o seguinte, olha, outro, não foi o Judas, foi outro, e Deus vai tomar condição e vai usar daquilo ali para acontecer o que precisa acontecer. Deus tem algo estabelecido e Ele vai usar da sua forma, do seu jeito, como Ele decidir. No caso aqui, foi o Judas. Quem se apresentou para esse trabalho, estou falando entre aspas, tá, gente? Foi o Judas. Durante todo aquele período com Jesus e tudo, foi tendo condições, situações e circunstâncias para que, naquele momento, esse moço se apresentasse. Agora, é bastante sugestivo o caso de Judas. Por quê? Porque Jesus é da tribo de Judá, filho de José, da tribo de Judá, e o Judas é da tribo de Judá. Então, quando amigo e irmão, os dois são da mesma tribo. E a gente sabe que essa história de tribo, para eles, é muito importante. Então, ele foi traído por seu amigo íntimo, né? Aquele que comia no prato, que é da mesma tribo minha. Quer dizer, essa traição para alguém da mesma tribo, aí já lesa a pátria, né? Já está num outro nível maior do que os outros que talvez não fossem da mesma tribo, fosse da tribo de Simeão, ou de Gade, ou de qualquer outra tribo. Então, tem várias coisas que estão acontecendo ali. E para decifrá-las tintim por tintim, esmiuçar, né? Isso aí carece de mais tempo, uma análise mais profunda. As coisas aconteceram do modo que está aqui. Então, como são desse modo aqui, é dessa forma que a gente vai, então, apresentar para analisar. Então, eles tiveram ali o Sinédrio. Números 11, verso 16. Eu acredito que desde a criação para cá, não teria como acontecer livro dele. Não porque Deus determinou, mas porque Deus sabia, porque Deus viu. Sim. As pessoas, está acontecendo muita confusão, porque quando acontece esse tipo de pergunta, as pessoas tentam imaginar tipo um universo paralelo. Exato. Coisa aconteceu com Pedro, coisa aconteceu com João, coisa aconteceu assim. Então, não tinha como acontecer de outra forma com Judas, porque Deus já tinha visto que ia acontecer com Judas. Então, Não por ter determinado, mas porque ele pode ver, porque ele é onisciente. todas aquelas condições. Então, a gente tem que se ater de entender, olha, então as coisas foram dessa forma. Então, vamos lá. Como que é esse Sinédrio? Vamos lá. 11, 16. Nós vamos falar agora de Sinédrio, ó.
Aqui está o início do Sinédrio. Quem vai ler? E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem ancião do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, ali estejam contigo. Então Moisés estava decidindo tudo sozinho, agora vai ter 70, e Deus vai distribuir do Espírito que estava sobre Moisés para aqueles 70. No tempo de Jesus tem 72, porque são 70 mais o sumo sacerdote. E são 72 porque agora nós sabemos que tem Anás e o Caifás. 71, são 71, 72. Eles que vão fazer essa definição. Então agora, eles precisam apresentar uma condição, entendeu? A respeito de Jesus. E o Mateus aqui já está deixando claro, que nós lemos no verso 60, que tem testemunhas falsas. Então ele está dizendo que todo procedimento, o processo está viciado desde o início. E eles estão fazendo isso aqui baseado em quê? Deuteronômio 17, 6. Olha o que é que diz a lei. Deuteronômio 17, 6. Como é que tá? O que é que diz a lei? Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Eles começaram a arrumar um monte de gente para ser testemunha contra Jesus. Quando eles começaram a falar, nem entre eles deu para pegar aquelas pessoas que estavam lá. Não, tem que arrumar outro. Essa aí não vai passar, não vai colar esse testemunho, entendeu? Aí foi. Até que aconteceu aqui, como diz aqui, mas por fim chegaram 2 testemunhas. Aí a coisa, né? E o que essas 2 testemunhas fizeram? Vamos lá. Mateus 26, 61. Pode ler o 61 e 62. Vamos ler? Quem vai ler para nós? Este eu posso derribar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. E o 62. Levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti. Pode ler o 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te, pelo Deus vivo que nos diga que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bom, então agora a coisa já tomou um corpo maior, porque na boca do sumo sacerdote, dizer, conjuro-te diante de Deus, né? Conjuro pelo Deus vivo, me diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aí agora é o sumo sacerdote. Jesus está calado, eles falaram, João 2, João 2,19. Vamos ler. Aí o sumo sacerdote, gente, é o Caifás, tá? Não é o Anás, não, tá? É o Caifás. Olha o que diz João 2,19. Essas testemunhas colheram isso aonde, essa informação? Quem achar pode ler. Jesus respondeu e disse: derribai o templo, e em 3 dias levantarei. Sim. Pode ler o 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Pois é, 21. Mas ele falava do templo do seu filho. Pois é, eles não entenderam a figura de linguagem. Aí agora, essas 2 testemunhas falam, não, eu ouvi ele falar isso, sim. Aí passa a valer. Porque aí não é um falso testemunho. Só que ele falava do corpo dele. E eles entenderam que Jesus falava do templo que Herodes reformou, que demorou 40 e tantos anos para fazer a reforma. Aí, isso aí para eles, olha só o que acontece. Vamos voltar então para Mateus. Ele reclamou, o próprio sumo sacerdote reclamou, ele falou, você fica silêncio,
Você não vai falar nada, não? Aí então ele diz, conjuro-te diante de Deus que diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Quer dizer, aí agora a questão messiânica de Jesus, ele passa, agora passou daquele sentimento, aquele sentido político que eles estão querendo lidar, né, para o transcendente de Jesus. O povo esperava um Messias político para resolver as demandas. E assim, no messianismo meio simples, assim, ó, eu sou descendente de Davi, eu agora quero ser rei, me levanta rei que eu vou resolver o problema. Né? Passou, porque agora a própria pergunta, o próprio sumo sacerdote, tu és o Cristo? Tu és o Messias? Você é o Filho de Deus? Aí, peraí, agora... Gente, a gente tem que prestar bem nessa palavra aqui, porque foi o sumo sacerdote que perguntou isso. Já não é mais Jesus que está falando, está vendo? É o sumo sacerdote que falou isso aí. E aí o que é que Jesus respondeu para ele? Vamos lá, verso 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah, então ele está dizendo, ó, eu sou um Messias, sim, que tem um trono à direita de Deus. Aí, ó, Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e recebe do Altíssimo o poder supremo e universal. Aí o sumo sacerdote, quando ouve isso, Jesus até então está calado. Quando ele ouve isso, olha o que o sumo sacerdote vai fazer. Verso seguinte, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que deu origem agora a sua blasfêmia. E verso 66, ele pergunta para o Sinédrio. O que vos parece? E ele, respondendo, disseram, é réu de morte. Ah, bom, por quê? Porque a blasfêmia, Levítico 24, olha só como é que é a blasfêmia. Levítico 24, 16. Agora, o que que acontece? Pode ler, quem achar. Pode ler, 24, 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda congregação certamente o apresentará, assim estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, agora, para Israel, para o povo de Deus, você condena alguém por blasfêmia. O sumo sacerdote rasga um pedaço da roupa dele aqui assim, em cima, que é para dizer como se rasgou o coração, tá, gente? Tem um símbolo nisso aí, rasga assim, aí é como se rasgasse o coração. Agora, como é que eles vão chegar para Pilatos, porque eles não podem matar Jesus, e vão dizer para Pilatos assim, ah, ele blasfemou contra nós e contra Deus. Pilatos vai dizer, ué, mas isso aí é questão religiosa, hein? Não tem medo disso aí não. Então naquela hora ali, o pecado dele é de blasfêmia. Mas para levá-lo para a continuidade do processo todo, aí eles vão apresentar outras acusações. Nesse caso, o sacerdote não tinha entendido literalmente a mensagem que ele tinha passado quando ele falou dos 3 dias. Sim, com certeza. Nem as testemunhas. Jesus poderia falar muito tranquilo, não, estou subindo no seu lugar eternamente agora. Sim, isso aí. E aqui você vê também a questão da importância da trilha. Porque Jesus, mesmo sendo sumo sacerdote eterno, de acordo com a ordem de Melquisedeque, ele cumpriu a demanda da trilha de Levi, né, de 30 anos. Sim. O que acontece é que tem um conjunto de condições e situações e circunstâncias agora estão ficando em volta de Cristo, de tudo que está se passando com ele agora, para a sua condenação, para chegar à sua morte. E Lucas e o João vão dar outros detalhes que não é que passa despercebido por Mateus. Mateus não está preocupado com essa outra linha que os outros deram atenção.
Ele quer apresentar, porque ele quer chegar. Jesus vai dizer, sim, eu sou o Messias, tu o dizes. Por isso que ele rasgou a roupa, entendeu? E logo depois o Pedro vai negar Jesus. Essa é a preocupação do Mateus. Ele vai continuar contando a história. A preocupação dele é essa aí. Já o João e o Lucas vão dar alguns detalhes que vão nos ajudar muito a entender que processo todo é aquele ali. Como que Pedro chega perto? Como que pode ser ouvir o que está se passando ali? O que vai acontecer a partir deste momento em que o sumo sacerdote reconhece em Jesus uma blasfêmia que ele conjurou. Jesus só respondeu porque ele conjurou. Conjuro-te diante de Deus. É assim, peço que jure comigo, ou exijo que jure comigo. Você é ou não é o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias? Entendeu? Você vê que a própria palavra do Caifás, ele é que coloca Jesus naquele lugar que sempre Jesus apresentou do Filho do Homem, o Filho do Deus vivo. Agora o sumo sacerdote reconhece isso quando pede para Jesus, eu quero que você conjura comigo se é ou não. Como Jesus sim diz sim, tu o dizes. Aí agora, a sequência todinha do que nós estamos falando, aí já não é, mas para eles é política, mas para nós agora já é toda transcendental, mudou tudo, é religioso. Ou eles aceitam ou não. Por que eles não aceitam, no caso, falam que é blasfêmia, sendo que tem toda uma escritura, uma profecia falando que viria o Filho. Tanto é que ele fala, tu és Cristo, o Filho de Deus. Ele entendia. Quando ele fala que eu sou, eles não aceitam porque aí não pode ser filho do meu poder. Exato. Tal. Por que eles não aceitam? Isso aqui é difícil de entender. É porque Jesus, um minutinho só, tá? Jesus era a contraposição de tudo que eles estavam vivendo como religião e religiosidade. Ele era um calo no sapato deles. E para eles, então, ele não interessava. Esse Messias aí, esse Filho do Homem, esse profeta aí, esse ungido desse jeito aí, não. Entendeu? E vai ficar claro quando a pergunta do Pilatos, vocês querem quem? Vocês querem um guerreiro, lutador, assassino, homicida? Ou vocês querem esse que prega amor, perdão, misericórdia e tal? Ele falou, não, solta o brabo. Porque o brabo pode fazer alguma coisa para nós, esse é bonzinho demais. Assim, isso é uma linguagem bem ampla, né? E também já havia outros messias, entre aspas, né? Sim, para a história deles, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, alguns outros se apresentaram como Messias. E então fica sempre aquela dúvida a respeito de cada um deles. Na semana que vem entraremos mais nesse assunto e aí, então a gente vai ter uma noção maior, mais plena, um quadro bem mais vivo daquilo que foi todo esse processo da prisão, condenação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.